E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Agora não é hora de investir em ienes. Eu já havia alertado isso vídeos antes. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu tenho recebido algumas mensagens, seja no privado, nos comentários também, falando: japonês, eu estou perdendo dinheiro. Eu já havia alertado, não invista. Agora não era. O iene está muito volátil. Você vê que ele deu uma caída, ele começou a cair, só que ele voltou a subir. Só que nem eu acreditava que ele ia chegar no 140, e ele chegou. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, tem que se tomar cuidado, porque as únicas pessoas que vão ganhar dinheiro agora são aquelas que estão no Japão, investem lá fora, tá? No exterior, não dentro do Japão, no exterior, e o governo japonês com o turismo. Na hora que o governo japonês soltar os números do PIB na parte da importação e exportação, vocês vão ver o arrombo que isso vai ser, tá? Com esse iene nesse valor. Então já dá para você sacar por A mais B quem vai ganhar o quê? O governo japonês com o turismo, isso é, se o Kishida não demole, tá? Se o dólar continuar desse jeito, você pode ter certeza que o Kishida vai abrir para o turismo individual rapidamente. Mas quem vai perder muito é o povo aqui dentro. Em contrapartida, as grandes empresas que têm investimentos lá fora, no exterior, na hora que eles repatriarem esses dinheiro para o Japão, eles vão ganhar a burra de uma grana. Aí é a hora que vai falar assim: nossa, as grandes empresas do Japão tiveram lucros exorbitantes. Sim, mas por causa dos investimentos. Como o governo japonês mostrou. Tá? Porque no último prospecto que o governo japonês soltou, ele perdeu dinheiro em todos os campos. A única parte que ele ganhou dinheiro foi no que? Na parte de investimentos no exterior. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa por trás que as pessoas não estão tendo visão. Então, ressalto a minha afirmação: não invista em ienes por enquanto. Tá muito volátil. Com o que o mercado americano está fazendo, deu uma enxurrada de ienes no mercado, porque as pessoas começaram a vender todos os ienes para comprar dólar. E nisso deu muita oferta, a diferença da oferta e demanda. E nisso o iene desvalorizou. Você viu que chegou a patamar de 140. Mas vem comigo aqui para você ter uma ideia do que está acontecendo no geral e a ideia do pensamento do governo japonês, tá? Em relação a isso. O mercado de câmbio de Nova York, a taxa de câmbio do iene caiu para o nível de 140 em relação ao dólar americano, marcando o nível mais baixo da depreciação do iene em 24 anos, desde agosto de 1998. A visão dos Estados Unidos continuarão a aumentar significativamente as taxas de juros se espalhou, acelerando ainda mais a depreciação do iene. Você vê que os americanos estão muito agressivos nesse ponto. No mercado de câmbio de Nova York, o movimento para vender o iene e comprar o dólar se fortaleceu. A taxa de câmbio do iene caiu para o nível de 140 por dólar. É a primeira vez em 24 anos desde agosto de 1998 que atingiram o nível de 140. Então você vê que, quanto tempo. À medida que os indicadores econômicos divulgados sobre a confiança dos empresários na indústria manufatureira superaram as expectativas, expectativas do mercado, espalhou-se a visão de que a economia dos Estados Unidos é sólida e que o Federal Reserve Board do Banco Central Americano continuará elevando significativamente as taxas de juros. Aí é aquela velha história da especulação. Começa a especular muito, as pessoas vão correr para tomar suas decisões em relação a investimentos. Por exemplo, eu tenho Bitcoin comprado, só que agora não é hora de mexer no Bitcoin. O Bitcoin está despencando direto. Tá? Então é aquela velha história. Se você quer fazer alguma coisa com o Bitcoin, é melhor comprar do que vender. Porque agora você vai pegar numa baixa muito boa. Então você vai pegar mais por menos. Mas é aquela velha história. Isso vai de cada um. Tá? No investimento de cada um. Mas continuando. Como resultado, as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos aumentaram. Houve uma tendência crescente de vender o iene e comprar o dólar, que deve render um rendimento mais alto devido ao aumento dos diferenciais da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão está com taxas de juros bem mínimas, então é para longo prazo, tipo assim, 10 anos. Então compensa comprar moeda japonesa? Não compensa. No caso de títulos, etc., do Japão, não compensa. Não invistam em iene agora, pelo amor de Deus.
Uma fonte do mercado disse: desde que o presidente do Fed, Jerome Powell, esclareceu sua posição de continuar a aumentar as taxas de juros em seu discurso na semana passada, há um crescente senso de cautela sobre o aperto prolongado da política monetária, que também levou um declínio no iene. Não dá para prever até onde isso vai, disse ele. Então você vê que nem ele sabe quando que ele vai parar de ficar elevando as taxas de juros. Então está se tornando que atrativo para investidores em dólar? Pô, demais. Tá? Em contrapartida, o BOJ, no caso o Banco Central Japonês, ele não faz nada. E com isso, o que é? Tira a confiança dos, como é que se fala assim, das pessoas que investem no Japão. Por quê? A longo prazo, elas não vão ter uma rentabilidade tão grande igual o dólar. Pô, não invistam em iene, ressalto de novo. A taxa do câmbio do iene caiu 7 ienes no mês passado e a depreciação do iene está se acelerando. Tanto que até o governo japonês se pronunciou em relação a isso, porque despencou de uma vez. Tá? Só que isso eu vou trazer mais para frente, então continua comigo aqui. Depois de depreciar rapidamente para o nível de 139 ienes para o dólar americano em meados de julho, o iene subiu acentuadamente para o nível de 130 ienes em relação ao dólar americano no início de agosto, antes de depreciar novamente para o nível de 140. Então você vê que houve uma oscilação muito grande. Então o que é? O mercado japonês, ninguém está acreditando no mercado japonês, porque ele não está conseguindo se manter robusto o suficiente para manter uma nivelação, como era tempos atrás, na época da deflação do Japão. É incomum que essa taxa de câmbio do iene flutue repetidamente em quase 10 ienes em um período tão curto de tempo, já que as opiniões dos investidores sobre as perspectivas de inflação recorde e o aperto monetário nos Estados Unidos mudaram rapidamente. Sim, e além que tem aquele pensamento também que o Japão está fazendo manipulação cambial. Querendo ou não, isso aí quebra um pouco a credibilidade, quebra. Tá? Porque você vê que todas as outras os outros países estão elevando a taxa de juros de alguma forma, nem que seja o mínimo possível para poder tentar segurar o mínimo possível, mas está tentando. O Japão não está fazendo nada. Então já dá para você sacar por A mais B que nesse meio tempo o Japão acaba perdendo até um pouco de credibilidade com isso. O Federal Reserve Board, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu aumentar a taxa de juros em 0,75% na reunião para decidir a política monetária em junho e julho para conter a inflação recorde. Este é o primeiro aperto monetário em cerca de 40 anos, desde que Volcker, então o presidente do Federal Reserve, colocou a inflação sob controle na década de 1980. Por outro lado, o Banco do Japão deixou claro que manterá as taxas de juros de longo prazo abaixo do 0,25% e continuará a atual flexibilização monetária de larga escala. Por que disso? Porque o Japão ele quer ganhar com o turismo. Ele quer atrair turistas para o Japão. Isso é fato. Então, se ele tiver o dólar, o iene depreciado, ele vai atrair essas pessoas. Só que com as medidas que o Kishida faz, ele dá com uma mão, só que ele tira com outra. Ele é muito burro e cabeçudo. Porque se falar que nesse meio tempo vai vir investimentos de fora no Japão, não vem. Porque o iene está muito volátil. E nesse meio tempo, o que é? As empresas que vêm para cá, elas podem ser que percam. Tanto que, para quem acompanha o canal, que já deve ter se tocado, ou deve ter, como é que se fala assim, entendido a mensagem do governo japonês. Que as empresas que estão vindo para cá são empresas que estão ganhando aporte do governo japonês em questão de investimentos. Então os grandes investimentos das empresas que estão acontecendo no Japão tem todo o dedo do governo japonês por trás. Não é qualquer empresa que está vindo para o Japão e entrando no Japão nesse momento. Então nessa ideia desse aporte tem que se tomar cuidado com isso, Por isso que eu falo para as pessoas, analisem todo o movimento que está acontecendo, interno e externo, antes de fazer análise financeira, para fazer a sua tomada de decisão, porque tem muita coisa por trás que está acontecendo que muita gente não está identificando esses pontos. E eu trago esses pontos identificados
até quase que esmigalhados, mas ainda assim, já viu, né? Mas continuando aqui. Fortemente consciente dessas diferenças entre Japão e Estados Unidos, houve um movimento crescente de comprar o dólar e vender o iene, à medida que as taxas de juros subiam. Quando houve aquela queda do iene, ou queda do dólar em relação ao iene, tempos atrás, foi por quê? Foi um movimento inverso. Porque como os Estados Unidos estava oscilando, as pessoas não estavam, muito crentes no que os Estados Unidos ia fazer. Então, em questão de segurança, de investimento, eles correram para o iene. Em contrapartida, agora que os Estados Unidos se posicionou, eles voltaram para o dólar e estão abandonando o iene. Depois disso, houve uma crescente sensação de cautela de que a economia dos Estados Unidos desaceleraria devido ao rápido aperto da política monetária do Fed. Os investidores também acreditavam que a inflação dos Estados Unidos havia ultrapassado seu pico e que o ritmo de aperto monetário estava diminuindo. No entanto, como para colocar um cheque em tais opiniões dos investidores, altos funcionários disseram que um após outro era necessário continuar a aumentar significativamente as taxas de juros para conter a inflação. E a taxa de câmbio do iene começou a depreciar novamente. É aquela velha história da especulação. Tá? Enquanto tem a especulação, alguns vão se movimentar, mas na hora que aparece uma ação concreta, corre todo mundo de uma vez. É o famoso efeito manada, e nisso despenca a outra moeda de uma vez. Foi o que aconteceu agora em relação ao iene. Você viu que chegou a 140. Além disso, o presidente do Banco Federal americano deixou clara sua intenção de continuar elevando os juros em discurso no último final de semana, em Jackson Hole, no oeste dos Estados Unidos. O movimento se fortaleceu e o dólar caiu para o patamar, no caso o iene, né? Caiu para o patamar de 140 em relação à primeira vez em cerca de anos. A taxa de câmbio do iene flutua, refletindo várias condições econômicas, mas as tendências de política monetária no Japão e Estados Unidos tiveram um grande impacto no cenário da depreciação do iene. Há um ano, em setembro passado, a taxa de câmbio do iene era de cerca de 110 ienes por dólar. Essa era uma época boa, como é que se fala. Ao analisar o status da infecção do coronavírus, houve um movimento de vai e vem. No entanto, desde outubro do ano passado, a visão de que os Estados Unidos avançaram em direção ao aperto monetário devido à preocupação da inflação que acompanha os altos preços do petróleo se espalhou. O iene começou a se desvalorizar em relação ao dólar. Sim, final do ano. Final do ano passado foi a hora que começou a entrada desse ano, foi a hora que começou a degringolar o mercado japonês. Após a invasão militar da Ucrânia pela Rússia, no final de fevereiro deste ano, os preços dos recursos, no caso os commodities, incluindo o petróleo bruto, dispararam. Para conter a inflação, o Federal Reserve Board, que é o Banco Central dos Estados Unidos, apressou-se em aumentar as taxas de juros, enquanto o BOJ, no caso o Banco Central japonês, manteve firmemente sua postura de continuar a flexibilização monetária, e havia uma forte consciência de ampliação diferencial de taxas de juros entre o Japão e os Estados Unidos. Mas no caso do BOJ, ele estava mantendo aquele pensamento de 20 anos atrás de investimento em relação à depreciação de iene. Só que o Kuroda, né, o presidente do Banco Central, o japonês não se atualizou nesse meio tempo. Então, está dando no que está dando. Em março, o Banco do Japão decidiu comprar quantidades ilimitadas de títulos do governo a um rendimento especificado por um determinado período de tempo, a fim de conter o aumento das taxas de juros de longo prazo. Então você vê que o BOJ está lutando para não deixar o iene cair. No caso assim, o preço do dólar em relação ao iene cair. Ele quer que o iene desvalorize cada vez mais. A taxa de câmbio do iene atingiu 126 ienes em relação ao dólar, primeira vez em cerca de 20 anos, que o iene se desvalorizou em relação ao dólar. Desde então, os Estados Unidos continuaram a aumentar significativamente as taxas de juros, ampliando ainda mais o diferencial das taxas de juros entre Japão e Estados Unidos. A taxa de câmbio do iene subiu para o nível de 130 ienes em relação ao dólar americano em abril e caiu para o nível mais baixo de 135 ienes em junho.
o nível mais baixo em 24 anos desde outubro de 1998 e caiu temporariamente para o nível mais baixo de 139 ienes em julho. Eu vim relatando todos esses marcos que aconteceu aqui no canal, porque para alertar as pessoas para não investir em ienes. Eu vim fazendo esse alerta ao longo dos tempos. E você vê que meu alerta não era infundado. Olha aí, né? Embora a taxa de câmbio do iene tenha se retomado temporariamente ao nível de 130 ienes, atingiu o nível de 140 no mercado de Nova York no dia 1º. Hoje é dia 2 e ainda continua, por exemplo, no 140 ienes. Por isso que eu já vim alertar de novo. Não invistam, tá, em iene, por enquanto. Então aqui vamos agora ao que o governo japonês está pensando, tá, em relação disso. Ó. Em entrevista coletiva após a reunião do gabinete, o secretário-chefe do gabinete, Matsuno, disse: é importante manter a taxa de câmbio que permaneça estável em uma linha com os fundamentos, e flutuações rápidas não são desejáveis. A volatilidade está aumentando e o governo monitorará de perto os desenvolvimentos do mercado com um alto grau de urgência. Resumindo, ele não vai fazer nada. Ele falou assim: eu vou monitorar, eu não vou fazer. Então já dá para você ter uma ideia que, se depender do lado do Kishida, ele não vai fazer nada. Tá? Então, esse é o pensamento do governo japonês. Agora, continuando aqui, tá? No caso do ministro das Finanças do Japão. Em entrevista coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro das Finanças, Suzuki, disse: o outro é o porta-voz do governo, o Matsuno, agora é o ministro das Finanças do Japão. É importante que o mercado de câmbio permaneça estável em linhas com fundamentos, e flutuações rápidas não são desejáveis, mas tenho a impressão de que as flutuações recentes são um pouco maiores. Você vê que, com relação ao mercado de câmbio, existe um acordo entre o Grupo dos 7 e outros países de que flutuações excessivas e movimentos caóticos podem ter um impacto negativo na economia e nas finanças. Trabalharemos em estreita colaboração com eles e tomaremos as medidas apropriadas se necessário. Então você vê que o Suzuki também não vai fazer nada. Então já dá para você ter uma ideia de que agora não é hora de investir em ienes. Se você tem algum certo investimento em iene agora, larga para lá. Não mexa com ele. Tá? Deixa congelado, joga dentro do freezer lá, esquece isso. Porque isso não vai mudar até o final do ano. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que a coisa não está boa para o iene. Pode ser que a coisa suba, só que ainda está no patamar de 140, mas está no marco para baixo, de 140 assim, para baixo ainda, pode ser que comece a despencar, não deu um marco para cima. Tá? Mas de qualquer maneira, na hora que ele pegar o marco de 140 da metade para 141, aí você pode ter certeza que a coisa vai degringolar de vez. Mas por enquanto, pelo amor de Deus, não invistam em ienes. Quem não quiser ganhar, quem não quiser perder dinheiro. Tá? A não ser que, se você quiser investir em iene, você venha para o Japão, abra alguma coisa relacionada ao turismo. Porque aí você vai ganhar dinheiro. Caso contrário, quem investir em ienes agora, no exterior, agora, esquece, não vai dar grana. Tá? Então já fica meu alerta aqui mais uma vez. Tá certo? E espero que essa notícia te ajude de alguma maneira. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.